Meu nome é Jairo Antunes, eu comecei na música nos anos 60, quando entrei para uma banda de música formada por vários irmãos em Mariana de nome The Rebels. E permaneci nessa banda durante mais ou menos uns 5 anos. Em termos de sua formação musical, como é que isso se deu? Você estudou música ou você apenas escutava e se interessou por cantar? Algumas vezes eu estudava uma partitura, por exemplo, né? E outras vezes não era necessário. Só de escutar eu pegava tanto a melodia como a letra. Mas você chegou a ter aula de música, alguma coisa nesse sentido? Gozado, eu vim ter aula de música depois de 60 anos. Em Mariana, num conservatório que o seu Fraim Rocha começou aqui em Mariana e depois abandonou. Como é que foi o seu primeiro contato com a banda The Rebels e como é que você efetivamente ingressou nessa banda? Eu comecei realmente nos Abutres. Foi formado no porão da minha casa na Rua Santana e os Rebeldes ensaiavam ao lado, na casa de Solauro Moraes. E por incrível que pareça, o Aloysio e o Rolim, me vendo cantando, me chamou para passar para o outro lado. Foi quando, num sábado, eles iriam tocar aí na cidade de Rio Casca, eu topei. E aí eu fiquei direto com os Rebeldes. Mas você já havia visto a banda tocar em algum outro lugar? Antes de você entrar, você já tinha contato com eles, não só da proximidade de vizinhança, mas em termos de apresentação, propriamente dito? Sim, a primeira vez que eu vi os Rebeldes tocar foi naquele grupo lá em cima, Dom Benevides. Foi a primeira vez que eu vi. Depois eu andei acompanhando em bailes aqui em Mariana, mas a minha entrada foi rápida. E essa questão dos Abutres, você chegou a se apresentar com essa banda ou você estava apenas durante a formação da banda, você estava ensaiando com eles? Não, eu comecei a cantar algumas musiquinhas porque o meu irmão era baterista. Então eu não fiz apresentação, foi só ali no porão lá de casa mesmo, não saí nenhuma vez com eles. Bom, e nessa ocasião então que você ingressou no The Rebels, quais eram os integrantes da banda na época? Era Aloísio no teclado, Marcelo Rolim, Marcelo Moraes, Evandro e Afonso. E tem uma, uma, uma situação curiosa de quando você começou, a banda era praticamente uma banda instrumental, ninguém cantava, né? Então eles não tinham uma aparelhagem adequada para a voz, como é que se deu isso? Gozado, que isso é interessante. Aliás, não era nem um teclado, era uma pianola, que tinha um microfone do lado direito, que eu tinha que chegar à boca para poder cantar. Não existia microfone na banda. A banda era pobre, estava começando. Depois que foi engrenando, engrenando, começou a ganhar um dinheirinho, que compraram todos os instrumentos. E nessa época, que tipo de música, quais as músicas você se lembra que você cantava? Eu comecei gozando com Agnaldo Timóteo, que fazia sucesso na época, e logo em seguida eu fui passando para música italiana, música americana e bossa nova. Eu cantava uma média de quase 50 músicas numa noite. E isso era alternado com outras músicas Sim, instrumentais? sim, é. Não era, eu não cantava seguidamente. Eles tocavam, por exemplo, duas, três músicas, eu vinha e cantava duas, uma, e assim ia durante o baile todo, de 10 às 4 da manhã. E esse repertório, o seu repertório, o repertório que você cantava, como é que era a escolha? Era você que levava as indicações? Eu escolhia e o Evandro também ajudava a escolher. Música italiana eu escolhia, porque era o auge da moda, né? E as músicas em inglês, as músicas americanas, das bandas de fora, o Evandro comprava os CDs e me dava para me cantar, já com letra e tudo. Tá, mas nessa época ainda era LP, não? Não tinha CD.
tinha CD. Não é LP, não, tinha CD. E como é que era assim o processo de ensaio dessas músicas? Você já chegava com, tendo escolhido a música, você já chegava com ela decorada e você ia cantando junto com eles enquanto eles se adaptavam à melodia? Como é que era É esse processo? exatamente isso aí mesmo. Ensaiava na Rua Santana, igual eu te falei, na Porão do Solor Moraes, eu já chegava com a música pronta. E o Evandro e o Zé Afonso rapidinho pegavam o acompanhamento. Bom, nessa época, quando você entrou, então só você, ninguém mais cantava. Aos poucos, ainda durante a sua permanência da banda, começou a ter Marcelo Rolim, Evandro, Marcelo Moraes. Como é que era esse processo? Logo em seguida que eu entrei, que eu comecei a cantar, havia tipos de música que não dava para mim. Rock pauleira, por exemplo, eu não cantava. Quem cantava era Marcelo na bateria. E, e como é que era? Você falou em músicas em inglês, né? Quando não tinha o encarte, como é que era para decorar a letra? Cantava como se pronuncia. Você escutava e aprendia como se pronuncia. Tinha a menor ideia de o que Não, significava. exatamente. Muito bem. Jairo, você mencionou que ficou alguma coisa em torno de 3 ou 4 anos, foi isso? É daí de 4 a 5 Quatro anos. a 5 anos. Bom, nesse período você viu a banda crescer, ter maior visibilidade, obviamente os cachês foram ficando mais interessantes, e você disse aí da questão da aparelhagem que era comprada. Vocês dividiam alguma coisa em termos de dinheiro entre os membros da banda? Eu esqueci de comentar que logo que eu saí dos Abutres, Carlinhos Baeta também fazia parte dos Abutres. Ele saiu também e pegou o lugar de Aloísio no teclado. E quanto à questão da divisão, raramente dividia, porque o caixa era Evandro. Recebia para guardar para uniforme, para comprar nova aparelhagem. E às vezes, eu preciso ir no cinema com a namorada. Aí dava um dinheirinho para você ir no cinema e gastar à noite no jardim. Certo. Bom, aí você já mencionou, mas eu queria voltar com mais detalhes essa questão da, da troca de integrantes, né? Quando você entrou, o Marcelo Moraes já estava, Sim, mas durante o seu tempo foi feita a troca, que o Carlinhos Baeta saiu dos Abutres, foi para o The Rebels, e o Aloysio Rolim se tornou empresário da banda. correto. O que você se lembra de como foi esse processo? Você chegou a participar disso em termos de convidar Carlinhos? Como é que era o clima em termos do Aloysio sair do teclado para o Carlinhos assumir? Na verdade, o interesse todo de tirar o Carlinhos dos Abutres e passar para os Rebeldes foi exatamente do Aloísio. Aloísio se viu cansado trabalhando e quase não tinha tempo de ensaiar. E a ideia foi dele e do irmão do Evandro. Então, você não percebeu nada que pudesse ter criado um clima, uma coisa assim, de ressentimento, qualquer coisa assim, por ele Não, ter saído? não. Percebi nada. Eu acho que não só eu, como os outros integrantes também da banda não perceberam. E como é que você, fazendo parte da banda, ainda com o Aloysio e depois com o Carlinhos, como é que você diria que, em termos de evolução da banda, houve musicalmente, a entrada do Carlinhos elevou o nível da banda? Muito, mas muito mesmo. Carlinhos era mais músico do que Aloísio, muito mais. E Carlinhos era um sujeito que obrigava a gente a ensaiar de segunda a sexta.
Mesmo a gente viajando sexta-noite, tinha que ensaiar todos os dias. Bom, vamos lá falar um pouquinho de coisas mais bem leves. Vocês viajavam muito, a região toda aqui, né? Tocaram em muitos lugares. Tem alguma história, assim, pitoresca, engraçada, alguma coisa de um baile que não deu certo, que foi interrompido? Você se lembra de alguma coisa assim que você possa contar? Eu lembro de uma ocasião que a gente estava tocando num baile de formatura, se não me engano, em Rio Casca, e aquela música Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores era proibida na época. E eu estava cantando, comecei a cantar. Chegou dois policiais e interrompeu o baile. Se a gente não parasse com a música, ia prender todo mundo. Isso, se não me engano, foi em 67 ou 66, por aí. Foi na época que a música surgiu, do Geraldo Vandré. E o baile parou. Não, não parou não, só parou por 5 minutos ali. Eu parei de cantar a música e ficou tudo numa boa. E história de estrada, tipo, sei lá, furar pneu, chegar atrasado. Chegar atrasado não tinha não, mas furar pneu tinha muito. Principalmente quando a gente não tinha o caminhão ainda, viajava com o Zé Boi, era uma bagunça tremenda. Parava em todo lugar. Para fazer xixi, então nem se fala. Mas era xixi mesmo? Era mijão mesmo. Muito bem, Jairo. Você, em relação, eu vou fazer uma pergunta aqui, de repente posso voltar nela de novo, tá? Como é que era o ambiente da banda em si, no dia a dia, nos ensaios, nas apresentações? Rolava discussões? Era uma coisa mais de camaradagem? Como é que era isso dentro da banda? Que eu lembro de briga, discussões, não lembro. Sinceramente, eu acho que não existia. Tinha aquela brincadeira boba de um mexer com o outro, né? Que é normal, que todo mundo se conhecia, todo mundo conhecia a namorada de um e de outro, então um mexia com um, mexia com o outro. Mas briga não, que eu lembre não. E nesse processo, embora você não tocasse nenhum instrumento, mas você acompanhava todos os ensaios, ensaiava junto, né? Assim, em termos de quem é que, vamos dizer assim, liderava esse processo de ensaio no sentido de dar um toque, olha, fulano, essa nota aí podia ser assim ou assado. Quem é que tinha assim uma, uma condição musicalmente, mesmo que de ouvido, que te parecia mais apurada? Era o Evandro, né? Porque era o que tinha maior percepção musical, vamos dizer assim, na banda era ele. E isso não chegava a causar nenhum Não, constrangimento entre os outros? de maneira nenhuma. Apesar que eu cantava e fui aprender a tocar depois que eu saí da banda. Tá, nós vamos voltar a esse ponto aí. Bom, e aí, em 1971, nós tivemos aqui o primeiro festival de música em Mariana, patrocinado pela prefeitura, etc. Na época, você ainda estava na banda, por favor, não repita estava fazendo. Em 1971, durante o festival, eu estava ou não estava? Como é que era? Eu fazia parte da banda. Só que nós fomos tocar, o festival foi no domingo, foi um dia só de festival no Colégio Providência, lá naquele pátio do Colégio Providência. Nós fomos tocar em Divinópolis ou Alvinópolis, eu não lembro. Nós chegamos aqui de manhã, cedinho. Eu já tinha ensaiado, já estava com a música pronta. Fui dormir todo de rolinho na cabeça. Minhas irmãs me puseram rolinho para cantar todo cheio de cachinho. Fui cantar com uma pantalona roxa e um medalhão aqui, ó, desse tamanho. Eu tinha essa foto desapareceu. E conclusão, eu fiquei em segundo lugar. Quem ganhou o festival foi Luiz D'Angelo.
A música chamava Boiadeiro, se não me engano. E nesse festival, o The Rebels, embora não participando, ele foi banda de apoio? Não, Não. o The Rebels não chegou a participar, não. Eu cantei, eu não lembro, sinceramente, quem tocou, mas não foi The Rebels, não. E nesse festival, de acordo com a documentação que a gente obteve, você, entre, se não me engano, 20 concorrentes, havia 3 músicas no folheto de sua autoria. Todas elas eram de sua autoria mesmo? Duas eram minhas, outra não, a outra era de João Bosco Carneiro. E foi. E foi justamente essa que João Bosco fez a letra e eu fiz a música, que eu fiquei em segundo lugar. Você se lembra de um trechinho dela? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Aí já se vão Quase 50 anos. por aí. Bom, mas agora falando em termos de outro tipo de festival, você estava na banda quando houve um festival de bandas em Lafayette? Estava. Então vamos lá. Olha lá, lembra que você precisa me ajudar botando as Sim. respostas aí. Então, assim, fala sobre o festival de Lafayette, mas identificando o que você lembra disso. Eu lembro que eram 5 ou 6 bandas que participou desse festival de bandas em Lafayette. Eu sei até a música que eu cantei. Eu cantei uma italiana chamada Aqui. Não sei se você lembra dela. Fausto Leali. É a música que eu mais fazia sucesso na banda quando eu saía. É a música que precisava de garganta. Então, lá em Lafayette, nós ficamos em primeiro lugar. Acho que foi por 2 vezes. Uma vez nós perdemos, ficamos em segundo, e outra vez nós ficamos em primeiro. Mas houve um festival também em Mariana, de bandas? Houve na Praça da Sé. Nós ficamos em segundo também. Eu cantei aquela música do. Como é que chamava a novela da Globo? Cara Suja. A música é em francês. F comme femme. Bom, você participou também de outro ou outros festivais em Mariana, sempre isoladamente, não com a banda. Eu participei aqui, ó, no antigo Dom Frei, nesse salão aqui, que eu ganhei uma vez. Eu não lembro mais o ano. A banda era de Belo Horizonte, que veio para tocar num baile no Marianense e aproveitou para ensaiar o pessoal. Mas existe uma documentação fotográfica de um outro festival aqui no mesmo local em que a banda de apoio era o The Rebels, já com o Carlinhos. Você se lembra Não, eu desse? já tinha saído da banda. Isso foi após 74. Eu saí da banda em 74. E nesse festival você não Não, participou? eu morava em Juiz de Fora nessa época. Bom, então vamos falar um pouquinho da sua saída. Como é que se deu essa? Quais foram os motivos? Como é que estava a situação da banda em termos de penetração aqui em toda essa região? E como é que você se sentiu e a própria banda reagiu à sua decisão ou a decisão que te levou a sair da banda? Na verdade, eu saí porque eu ia casar. Eu fiquei noivo, ia casar depois de um mês. Eu não cheguei quase a falar nada com o pessoal. Porque quando eu saí, eles ficaram apertados, porque saíram quase 50 ou 60 músicas do repertório. Isso depois que passou, que Evandro me contou. Puxa vida, Jair, nós passamos um aperto danado. Nós tivemos que esperar aí quase 15 dias para tocar, porque a gente não tinha quase música nenhuma. Existe uma teoria, um modo de falar das pessoas,
de que você teria tido um problema vocal? Nada. Eu tive um problema de cordas vocais, não foi coisa boba. Foi exatamente fumaça de cigarro, esse tipo de coisa, sereno, mas não me impediu, não. Sempre fui tenor. A minha tonalidade era sempre alta. Então eu cantava só músicas altas. Às vezes por isso, mas perder a voz não. Bom, você tendo saído da banda, você continuava acompanhando de certa forma, assim, pelo menos indo a bailes? Como é que era a sua relação? Ou você estava fora de Mariana? Como é que foi isso? Eu estava fora, como eu disse, fui embora para Juiz de Fora. Eu acompanhava através de telefone que eu ligava, ou quando eu vinha a Mariana, a banda ia tocar em algum lugar, eu ia. Inclusive eu cantava junto, mesmo depois de ter saído. E você voltou para Mariana... Não, antes. Você lá em Juiz de Fora, foi por motivo profissional que você falou? Claro, Lá em Juiz de Fora, você se envolveu de alguma forma com música? não, raramente. Tinha um sujeito que trabalhava comigo, que tocava violão, às vezes eu cantava, às vezes. E depois de Juiz de Fora, você veio de novo direto para Mariana? Você teve alguma outra parada intermediária, digamos assim? Não, eu voltei para Mariana. Eu vim trabalhar na Odebrecht, cara. Em que ano, mais ou menos, foi isso? Isso foi em 2002, se não me engano, 2004, por aí. Então a banda já tinha terminado há muito É. tempo. Tá. Mas houve um retorno seu à música, de certa forma, numa determinada época da sua vida. Quando e como é que foi isso? Eu passei a tocar teclado, usando aquele sistema de pendrive que me dava a orquestração toda, eu só enchia a música. É o que a maioria dos músicos faz, né? Ninguém faz ao vivo nada, sozinho toca a noite inteira, não. Isso é papo furado. E eu comecei a tocar em barzinho, não fora daqui, aqui em Mariana, né? Tocava aqui, porque fora, depois de casado, era complicado. A mulher não deixava, não. E nesse e foi nesse período houve uma tentativa, segundo informações, eu não estou muito certo, teria sido em 96, não tenho absoluta certeza disso, de uma espécie de um renascimento do The Rebels. Houve um baile aqui no Dom Frei ainda. Como é que foi isso? Como é que te convidaram? Como é que foram os ensaios? Quem participou? Como é que... Você já estava em Mariana? Não foi bem um renascimento, não. Foi uma farra mesmo. Nós juntamos sem Marcelo Rolim e sem Evandro. Fui eu, Zé Afonso, Carlinhos, Marcelo na bateria e Tumão no baixo. Ensaiamos aquelas músicas antigas dos Rebeldes mesmo, e nós mesmos promovemos o baile aqui no Dom Frei. Depois disso foi só isso, não houve mais nada. Não havia uma intenção... Não, não havia. Foi só uma farra mesmo, como eu disse. Inclusive no YouTube tem a música eu cantando no baile, né? São Francisco, do Scott Mackenzie. Jairo, depois de um certo tempo, você parou de se apresentar mesmo isoladamente. Como é que foi isso? Por que você tomou essa decisão de se afastar efetivamente da música? Eu tinha tudo em casa, eu tinha estúdio, todo completo, aparelhagem toda, eu sozinho, né? Entrou essa tal de música sertaneja, esse troço aí, eu parei. Como você vai para baile, ou como você vai para um barzinho para cantar música dos anos 60 e no meio dessas músicas você enfiar Michel Teló e Companhia Limitada?
Eles podem ser até grandes músicos, coisa que eu não acredito, mas não dava para cantar isso, não. E eu fui indo, vendi tudo e parei, não quis mais. Nem tocar hoje eu toco mais. Jairo, 2000, vamos pular então para 2008. Último, digamos assim, o último capítulo do The Rebels. Como é que foi que você tomou conhecimento? Como é que rolou aquela questão daquela apresentação lá no San Diego de Convenções? Dá um panorama geral do seu conhecimento, da sua participação ou não participação, ou parcial participação naquele evento. Não, eu não fazia parte. O que eu fiquei sabendo do desmanche total foi um baile em Lafayette. Foi um Réveillon em Lafayette. A mulher do Evandro ficou grávida e ele disse para o pessoal que ele não iria poder continuar mais na banda. Eu lembro disso. Ou que me contaram. Mas não, foi bom você ter colocado isso, só que eu já tava lá na frente, eu já estava lá no negócio da gravação do DVD. É nesse sentido. O DVD eu já tinha saído. Peraí. Não, você tinha saído, mas você chegou a quase participar daquilo. Então, peraí. Então eu queria que você contasse essa história do DVD, de como você ficou sabendo, de eventual participação sua no ensaio e no final o porquê que você ficou de fora do negócio. O DVD que você tá falando é o de Ouro Preto aí? Isso. Eu fui ensaiar, eu cheguei lá para ensaiar. Marcelo. Não, pera, vamos lá. Como é que você ficou sabendo que ia ter aquele negócio? Eu estava ali voltando de caminhada no terminal turístico e encontrei com o Marcelo Moraes. Falou para mim: ô Jair, nós vamos fazer um show em benefício à Santa Casa, lá em Ouro Preto. Você topa? Eu falei: topa. Não é para ganhar nada. É show beneficente. Eu falei: tudo bem. Aí ele me pegou o resto do pessoal todo, né? Carlinhos era vivo, menos Zé Afonso, que já tinha morrido. Só que ele quis encaixar outras pessoas também, não tinha nada a ver. Eu cheguei lá e eu ia cantar 2 músicas. Falei: peraí, na minha época eu não cantava só 2. E escolheram para mim as músicas. Aí o negócio não ficou bom. Eu não quis. Eu falei: não, eu não vou não. E aí você... Eu não fui, não quis não. Eu tenho até o DVD comigo que me deram de presente, mas eu não quis não. Na hora eu me estourei, entendeu? Eu já mexia com o Procon, que me enchia a cabeça, né? O dia inteiro. E eu me estourei. Não é à toa que eu tive 2 infartos. Quando você fala escolheram... Marcelo Moraes. Pensa em retrospectiva. Em algum momento você se arrepende de ter deixado a banda? Sim, claro que sim. Não me arrependo de ter casado, claro que não. Eu tenho uma mulher maravilhosa, uns filhos maravilhosos. Eu não me arrependo. Mas eu falei que agora mesmo, quando eu cheguei, que eu sinto saudade demais do palco. É muita. Eu era apaixonado e sou apaixonado com o palco até hoje. Jairo, quando você entrou, a banda já tinha o nome, The Rebels. Sim. Você tem alguma... Alguém te explicou por quê? Você teve curiosidade de perguntar o porquê? Não. Chegou, gostou, ficou isso mesmo? Isso aí. Tá bom. Bom, então, Jairo, quase terminando, eu queria que você me falasse algumas coisinhas que estão ainda faltando aqui. Quando você diz que tem muita saudade do palco, você gosta disso, você, em algum momento, você consideraria a possibilidade de voltar a se apresentar, mesmo que esporadicamente, junto com o que sobrou do The Rebels? Claro. É aquele caso, né? Tem que ter chance, mas eu acho muito difícil. Como que você vai cantar música dos anos 60? Como que você vai cantar bossa nova? Creedence?
Esse povo não aceita, só querem saber de música sertaneja. A cultura nossa piorou muito musicalmente. E a tendência é só piorar. Eu queria que você falasse um pouquinho, de um modo geral, de duas pessoas, como companheiro de banda, como eventuais amigos fora da banda. Primeiro eu queria que você desse um depoimento sobre Zé Afonso. Zé Afonso, para mim, era o maior amigo praticamente que eu tive na banda. A gente saía para todo lugar para tocar violão juntos. Às vezes acabava o ensaio na Rua Santana ali, tinha a ponte, aquela ponte do Santana ali, a gente sentava ali, ele tocava e eu ficava cantando até tarde ali. E a gente era muito meio amigos, que nós crescemos juntos. Nós chegamos até a construir uma banca de revista velha na frente da casa de nós dois. Um trabalhava de manhã, porque eu estudava de manhã, e ele trabalhava de tarde. Tudo por farra. Mas Zé Afonso deixou muitas saudades. Zé Afonso era um cara maravilhoso. E como músico? Também. Muito bom músico. Como é que você ficou sabendo e como é que você se sentiu quando soube do assassinato dele? Eu fiquei arrasado. Até hoje a gente não acredita, né? Todo 31 de dezembro foi quando ele morreu, a gente lembra dele. Me fala um pouquinho de Carlinhos Baeta, mais ou menos no Também, mais ou menos no mesmo esquema de pessoal, musicalmente, etc. Carlinhos também era outro tecladista muito bom, um cara muito amigo também. Eram os dois que não se envolviam em confusão. Não existia briga, discussão com os dois de jeito nenhum. Então Carlinhos, eu conheci vários tecladistas, Carlinhos para mim foi um dos maiores que eu conheci. Pegava tudo de ouvido, tudo. E ainda consertava a gente quando estava ensaiando. Também foi outro que... Mas Carlinhos não foi assassinado, Carlinhos se assassinou, né? Explica um pouquinho mais isso. Carlinhos morreu de câncer, todos nós sabemos disso, né? Carlinhos fumava muito. A primeira vez que eu fui fazer cateterismo em Ponte Nova, eu trabalhava no Procon. Carlinhos foi junto. Ele acabou de fazer o cateterismo, o médico falou que ele estava com um problema sério no coração. Ele saiu fumando de lá e veio fumando até Mariana. Então o Carlinhos não era de ligar nada, não estava nem aí. Tá. Então vamos para aquela do teaser, né? Aquela do teaser. Jair, se você precisar de 1 ou 2 minutos, não se acanhe. Mas eu queria que você lembrasse mais ou menos como aquele programa do Faustão, Essa é a Sua Vida e tal, não sei o quê, né? Se você fizesse assim uma espécie de um resumo, né? 2, 3 minutos, o tempo aí não importa, em que você procurasse definir a importância, a validade, ou seja, o The Rebels na sua vida, né? O que isso representou, o que isso representa, o que você guarda até hoje? Primeiramente, eu sempre fui apaixonado por música, né? Eu adorava todo tipo de música. Eu cantava sozinho, às vezes sem acompanhamento nenhum. Eu estudei aqui no Dom Frei, e toda festa, toda festinha de palco, eu cantava sem acompanhamento. Foi daí que surgiu que eu fui para os Rebeldes. Rebeldes, para mim, é a maior recordação da minha vida. Eu tenho um carinho muito grande por todos eles, para te falar a verdade. Pela banda toda, tenho muita saudade do Zé Afonso, do Carlinhos. E eu ganhei muito, musicalmente, em questão de amizade, de conhecimento musical e de estudo mesmo, porque nós passamos a estudar as músicas. A gente cantava, mas sabia o que estava cantando. Igual você me perguntou para trás aí cantava inglês, mas não, às vezes sabia o que estava cantando.
Então os Rebeldes para mim deixou uma marca muito grande na minha vida. Eu jamais vou esquecer. E se precisasse de juntar hoje para tocar num palco aí, eu era o primeiro aí. Independente de qualquer coisa. Você tem algum tipo de arrependimento de alguma atitude, de alguma coisa que aconteceu, que teve a sua participação dentro da banda? Eu acho que o único arrependimento que eu tive foi não ter ido naquele show de Ouro Preto, da Santa Casa. E depois que eu larguei lá, que eu fui embora, eu arrependi. Depois eu falei, não, não vou voltar atrás não. Porque Marcelo Rolim insistiu, falou, vamos lá, eu não quis. É o único arrependimento. Se você tivesse a oportunidade de voltar lá nos anos 60, faria tudo de novo? Tranquilamente. Tranquilamente. Faria com o maior prazer. E agora, para finalizar mesmo, exceto se o Thiago daqui a pouco resolver me lembrar que eu esqueci de alguma coisa, de modo bem simples, rebeldes com causa ou rebeldes sem causa? Com causa. Qual era a causa? Era fazer a alegria do pessoal. Era crescer a amizade entre todo mundo, porque não era a gente não. O pessoal que acompanhava a gente, para todo lugar que a gente tocava, era pessoal amigo, amigo de todo mundo. Que hoje não existe isso mais. Hoje a maioria do pessoal toca por quê? Por dinheiro. E vai ver o nível das músicas de hoje, né? Não existe música hoje. Hoje, com 2, 3 posições, faz uma música. Eu vou te contar um caso aqui. Eu estava assistindo o Serginho Grosman há pouco tempo. Estava o Safadão, Wesley Safadão sentado e Oswaldo Montenegro do outro. E o Wesley Safadão se gabando que com 2 dias ele faz uma música. Aí o Oswaldo Montenegro levantou e bateu palma para ele. Falou, eu admiro vocês, porque eu levo de 6 meses a 1 ano para fazer uma música. Eu falei que tinha terminado, mas que ele ia me lembrar, mas eu me lembrei de uma coisa aqui agora. Olha lá, Jair, você participou de festivais, você compôs, né? Mas, exceto quando você já não estava na banda, a gravação de um compacto com músicas do João Bosco, né? Por que o The Rebels nunca se interessou em partir, enquanto você estava lá, pelo menos, qual a sua percepção, do porquê que a banda nunca se interessou ou nunca efetivamente apostou na possibilidade de ter uma obra autoral? Você veja bem, eu acho que mais por falta de tempo. Porque para você construir uma coisa dessa, você precisa de tempo. Todos eles estudavam. Alguns trabalhavam. Só reunia à noite ali durante 1, 2 horas. Então era muito difícil. E voltando a falar, e você falou de festival, eu entrei aqui o ano passado sozinho, quebrei a cara. Eu fiz uma música chamada Mulher, uma bossa novazinha, né? Quando eu fui ver o resultado do festival aí, só ganhou hip hop, não sei o que. Nunca mais. Não mexo com isso. Mas você, como você também compunha, você nunca chegou a propor, gente, vamos trabalhar junto, vamos criar músicas, alguma coisa assim? Você não. Não havia interesse, nem se falava nisso. Igual eu estou dizendo, às vezes por falta de tempo mesmo. Porque não dava tempo, o tempo era curto para a gente ensaiar de segunda a quinta. Às vezes a gente saía na quinta-feira de Mariana para tocar fora, voltava só domingo à noite.